Bom, bom dia a todo mundo aí. Bem-vindos a mais uma aula de quântica. Eu vou começar, como sempre, tentando fazer uma revisão do que a gente viu até agora e depois introduzir a parte nova da aula de hoje, que vai ser sobre Brasicats, que é uma notação inventada pelo Dirac, que vocês vão ver que ela é uma notação muito poderosa. Ela permite que a gente faça cálculos, manipulações algébricas de uma maneira bastante eficiente e é bem interessante. Então, deixa eu começar aqui com uma revisãozinha rápida. Estamos aqui. Então, vamos lá. Então, esse capítulo é todo sobre ferramentas matemáticas da teoria quântica, é essencialmente um capítulo de álgebra linear em espaços de funções. Então, nós temos essa interpretação de módulo de π ao quadrado como probabilidade de encontrar a partícula. A gente quer que essa probabilidade seja normalizável, que a gente possa normalizar essas funções de onda. E isso nos leva, então, a introduzir esse espaço de funções, que é o espaço de funções cujo quadrado é integrável. Aqui o quadrado integrável quer dizer módulo ao quadrado, porque as funções são complexas. E a gente faz uma restrição a mais de funções que sejam suficientemente suaves. Nós mostramos, então, que esse espaço esse conjunto de funções forma um espaço vetorial, então combinações lineares de funções também estão no espaço, e nós definimos um produto escalar nesse espaço através dessa definição. Produto escalar de duas funções, ele tem uma assimetria, integral sobre todo o espaço, da função que está à direita vezes o complexo conjugado da função que está à esquerda. Então, esse dado duas funções, esse produto escalar te retorna um número complexo, que é o resultado da integral. Ele é linear se você faz uma combinação linear à direita, e se você faz uma combinação linear na função que vai à esquerda, a gente tem que lembrar que tudo que está à esquerda entra complexo conjugado, então esses coeficientes da combinação linear a gente pode tirar desde que tire com complexo conjugado. A gente definiu, então, uma noção também de ortogonalidade, duas funções são ortogonais se o produto escalar entre elas é zero, e a norma da função é essencialmente o produto escalar dela com ela mesma. Finalmente, definiu operadores lineares sobre essas funções, então são objetos que você aplica numa função e que retornam uma outra função. A gente viu alguns exemplos, aqui, por exemplo, o operador paridade, ele simplesmente troca R por menos R, então isso aqui é uma função diferente da inicial, multiplicação por X, derivadas, etc. E a gente chamou a atenção para o fato de que produtos de operadores não comutam. Nós vamos ver vários exemplos disso durante o curso, é uma propriedade importante. E o comutador de dois operadores mede justamente o quão diferente é esse ordenamento, aplicar AB e aplicar BA. Muito bem. Em seguida, deixa eu só abrir aqui. Nós vimos, deixa eu mudar a aula aqui, aula 5, onde é que foi parar? Só um segundo, deixa eu abrir a aula 5. Aqui. Assim, aqui. Depois nós vimos bases nesse espaço de funções, Então, nós introduzimos um conjunto enumerável de funções como sendo uma base ortonormal, se cada uma dessas funções for ortogonais às outras e a norma delas seja igual a 1. Então, o produto escalar de UN com M é 1 se n igual a M, 0 se n diferente de M, e se qualquer função do espaço puder ser expressa como uma combinação linear dessas funções. Nós vimos que elas têm várias propriedades importantes.
dado uma função e uma base, os coeficientes dessa expansão eles podem ser obtidos fazendo o produto escalar com o elemento da base com a função de onda que você quer expandir. Outra coisa importante é que, dadas duas funções expressas nessa mesma base, o produto escalar entre psi e φ se reduz a essa soma, né, do coeficiente, né, você pega o coeficiente de expansão da φ, como a φ está à esquerda, ele entra como complexo conjugado, vezes o coeficiente de expansão da psi, somado sobre todo o n, que é muito parecido com o produto escalar de dois vetores no Rn, né, onde o n aqui está indo para infinito. A diferença importante é o complexo conjugado da parte que está à esquerda, né, para a definição do produto escalar. Então, é sempre importante manter isso em mente. E a outra propriedade que é muito importante, que vai ser assim, importante para a gente em vários momentos, a gente vai reescrever isso aqui de várias formas, é a propriedade de fecho. Né, que se você somar o n estrela de R' vezes o n de R, para todo n, isso dá uma delta de R menos R'. Tá? Como é que a gente demonstra isso? A gente pega esse coeficiente aqui, Cn, escrito em termos de produto escalar, substitui de volta na expressão da expansão e vê que essa relação tem que ser satisfeita para que isso seja uma igualdade. Finalmente, nós introduzimos bases contínuas. Né? Então, a primeira base contínua é a base de ondas planas, que é a base dos momentos. Então, ela tem um índice que agora é P, não é N. Esse P varia de menos a mais infinito. E, apesar desse cara ser uma base, né, esse conjunto de funções ser uma base, porque você sempre pode escrever qualquer função em termos dessa base, porque isso aqui é simplesmente a transformada de Fourier dessa função, né? Então, sempre dá para fazer isso. Esse conjunto de funções ele é um pouco estranho, porque ele não pertence ao nosso espaço. É um módulo quadrado de VP, é 1 sobre 2πh cortado, e a integral disso de menos a mais infinito diverge. Né? Então, a gente vai estender o nosso espaço F para incluir esses tipos de função também. Né? A gente vai abrir mão dessa condição de quadrado integrável, a gente vai estender o espaço para que inclua funções que não pertencem a F, mas cujo produto escalar com funções de F seja finito. Né? Então, essa base tem uma série de propriedades também que é comum a todas as bases. Então, se eu expando uma função nessa base, o coeficiente de expansão, agora a expansão é contínua, então é uma integral, e o coeficiente de expansão é ainda o produto escalar da função de base com a função a ser expandida. E a propriedade talvez mais diferente entre bases discretas e bases contínuas tem a ver com a relação de ortogonalidade. Na base discreta, deixa eu voltar aqui, ortogonalidade é isso aqui, né? Se o n é diferente de o m é zero, se o n igual ao m, o produto escalar dá 1. Agora, se P' é diferente de P, o produto escalar também dá zero, mas se P' é igual a P, isso diverge. Mas diverge de uma forma muito especial, diverge como uma função delta de Dirac. Tá? Então, ortonormalidade em funções contínuas é uma delta de Dirac e não uma delta de Kronecker. Aí a propriedade de fecho também funciona, só que, novamente, em vez de uma soma, a gente tem que integrar sobre todos os índices que descreve essa função de base. Terminando a revisão, a gente introduziu a base de coordenadas agora, que são um conjunto de funções delta, então é indexada por x0, é função de x, cujo índice é x0, e ela é uma delta de x menos x0. Novamente, isso aqui não está no espaço, mas ele forma uma base porque, obviamente, qualquer função psi de x você pode escrever como integral de psi de x0, delta de x menos x0. Você vai só calcular o x0 em x e você recupera a função de onda. Então, ele é uma base mais ou menos trivial, né? E todo o resto, todas as outras propriedades funcionam. Né? O coeficiente de expansão é o produto escalar,
você tem ortonormalidade com função delta, base contínua, e tem o fecho. Tá? Então, a gente depois generalizou isso para qualquer base, né? Qualquer conjunto de funções com índice contínuo, que seja ortonormal nesse sentido, função delta de Dirac, e que qualquer função possa ser expressa nessa base, o que equivale a ter a propriedade de fecho. Muito bem. Alguma pergunta que vocês queiram fazer em relação a esse começo, é bastante informação, né? Mas se tiver alguma coisa que vocês chegam perguntar agora. Ok, então vamos partir para a aula de hoje. Deixa eu achar ela aqui. Que é, então, deixa eu aqui, só um segundo. Aqui, aula 6. Muito bem. Então, o que eu quero fazer hoje é introduzir então, essa notação de Dirac. E a ideia por trás disso é a seguinte. Vocês vejam que eu tenho um certo... Se eu tenho um estado físico, né, uma função de onda que descreve uma partícula, eu posso descrever essa função de onda de várias maneiras diferentes. Né? Eu posso, por exemplo, expandir essa função de onda numa base discreta de coeficientes UN, e isso significa que, dada a base, em vez de eu falar para vocês quem que é a função de onda, eu posso dar para vocês o conjunto de componentes dessa expansão. Certo? Com isso, você recupera a função de onda. Ou eu posso dar os coeficientes de expansão na base de momentos. Se eu der, então, psi barra de P, vocês também conseguem recuperar a função de onda. Ou eu posso dar, de fato, a função de onda em coordenadas, ou numa base qualquer. Então, isso leva a uma ideia de que isso é muito parecido com eu estar num espaço R3, onde eu tenho 3 eixos, né? Por exemplo, uma base aqui no R3, E1, E2, E3. Eu tenho um vetor, e eu quero, então, em vez de dar o vetor, eu posso dar as componentes desse vetor nessa base E1, E2, E3. Então, seria equivalente a eu dar, né, esses coeficientes CN. Só que o que eu estou dizendo para vocês aqui é que existem várias bases possíveis. Tá? No caso do espaço R3, eu posso fazer, por exemplo, uma rotação dessa minha base, né, pegar uma outra base que está aqui, né, W1, W2, W3, e dar os coeficientes do mesmo vetor nessa nova base, certo? No caso do espaço de funções, isso ainda é mais amplo, porque tem essas bases contínuas, né? Então, você pode escrever o vetor de várias maneiras possíveis. Então, o que o Dirac pensou é o seguinte: vamos, então, descrever o vetor como no R3. Né? No R3, o vetor é um cara que é um V. Certo? E as componentes dependem da base que você escolhe. Então, vamos fazer o seguinte: vamos associar a uma função de onda um vetor. Tá? Então, a cada psi de R, que é uma função nesse espaço de funções de quadrado integrável, nós vamos associar um vetor abstrato, que a gente vai chamar de ket. Então, esse ket, você vê, eu podia representar ele assim, né, como um vetor nesse espaço abstrato, como se fosse um V, uma flechinha em cima. Mas o Dirac achou melhor colocar a flechinha aqui do lado de fora, e escrever o psi dessa forma aqui. Então, você coloca o estado aqui, isso aqui é o vetor que representa o estado, é uma representação abstrata, e ele mora
num espaço diferente, esse espaço E, que a gente vai chamar de espaço de estados. Então, o estado de qualquer partícula pode ser representado por um vetor nesse espaço E, e todas aquelas coisas que nós vimos anteriormente são simplesmente projeções desse vetor em espaços, em bases apropriadas. Inclusive, a gente vai ver isso com detalhe, a própria função de onda é a projeção daquele vetor numa base de coordenadas. Tá? Então, feita essa abstração, então existe um espaço abstrato onde moram os estados das partículas, e nesse espaço abstrato, a gente também vai definir um produto escalar entre dois kets, então esse cara chama um ket. Então, o produto escalar entre dois kets, nós vamos definir, por enquanto, nós vamos estender isso mais para frente para modificar um pouquinho, mas é simplesmente o produto escalar entre as funções correspondentes. Tá? Então, a cada função existe um ket, o produto escalar entre dois kets é o produto escalar entre as duas funções. Mais para frente, esse espaço de funções E, ele vai ser ampliado, por exemplo, para incluir graus de liberdade internos das partículas. Né? Por exemplo, spin da partícula. Spin não é uma coisa que você projeta no espaço de coordenadas. Não existe spin em função de R. O spin ou está para cima ou está para baixo, né? Então você tem que incluir essa informação adicional no seu espaço de estados, e isso vai alterar um pouquinho a forma que a gente vai definir o produto escalar também. Mas, por enquanto, a gente fica assim. Tá, então, esse produto escalar entre dois kets, entre dois estados, ele tem todas as propriedades do produto escalar usual, porque ele é definido da mesma maneira. Né? Então, o produto escalar entre dois kets também é um número complexo. Se você trocar a ordem dos kets, você toma o complexo conjugado, né? Pela maneira que ele é definido, linear à direita, complexo conjugado à esquerda, etc. E dois kets vão ser ortogonais, também se o produto escalar entre eles for ortogonal. Tá? Então, é uma abstração por enquanto. Muito bem, agora começa a parte que é interessante, é importante e às vezes é um pouco confusa, mas ela é bem natural se você fizer uma correspondência no R3. Então, nós vamos definir agora um espaço dual ao espaço E. Nós vamos definir o espaço E estrela, que é o espaço dos brás. Então, a gente vai ter o brá e o ket, né? E a junção de um brá e um ket dá um bracket, né? Um bracket, que é o colchetes, né? Em inglês. Então, eu diria que dividiu essa palavra em duas para montar essa expressão. A gente vai ver por que ele fez isso. Então, qual que é a ideia do espaço dual ao espaço dos kets? Então, você vê, no R3, a gente tem vetores coluna. Né? Isso aqui é o que a gente chama de um vetor, usualmente, no R3. É uma trinca, um objeto organizado numa coluna, em componentes V1, V2 e V3. Então, para cada vetor coluna, a gente pode associar um vetor linha, que é simplesmente você deitar essas componentes, né, na horizontal, V1, V2, V3, que é o V transposto. O V transposto é um objeto diferente do V. Não tem como você somar V transposto com V. Um é coluna, outro é linha. Então, eles moram em espaços diferentes. Então, os vetores linha, eles moram no espaço dual, que é o R3 estrela. E quando você faz um produto escalar entre dois vetores do R3, o que você faz? Na verdade, o que você faz é pegar um vetor linha, né, e multiplicar por um vetor coluna. Certo? Então, o produto escalar é uma coisa que pega um vetor do dual, um vetor linha, multiplica por um vetor biê, e isso resulta num número real, né, no caso do R3, e para a gente isso vai resultar geralmente num número complexo. Então, essa distinção de espaço dual no R3 é meio... às vezes a gente nem pensa nela, né? A gente faz a conta direto e nem pensa que a gente está tratando com objetos
distintos, tá? Mas eles são objetos distintos e a gente vai fazer essa distinção entre o que é um vetor ket e o seu dual, que é o bra. Tá? Então, nós vamos definir elementos do espaço dual, que são análogos, então, dos vetores linha, dessa forma. Então, para cada ket φ, que é um estado de E, nós vamos associar, então, um bra, que é o análogo, a gente vai, né, simbolizar com a flechinha ao contrário, que é o análogo do vetor transposto. Então, os bras moram no espaço dual, e os bras são definidos da seguinte maneira. O bra, na verdade, a gente diz que o espaço e estrela, a forma matemática correta de falar isso, é que ele é o espaço das aplicações lineares sobre E. Então, se você pegar um bra e aplicar sobre um vetor de E, aplicar sobre um ket, o resultado dessa aplicação é o produto escalar do ket φ com o ket ψ. Tá? Então, deixa eu repetir essa afirmação. Né? O bra ele é definido da seguinte maneira. Se você aplicar o bra num ket, então esse bra de onde veio? Ele veio de algum ket. Tá? Dado um ket φ, você associou o bra, né? Você fez o vetor linha. A aplicação dele num ket é, baseado no que a gente sabe do R3, o produto escalar desses dois caras. Tá? Então, o produto escalar de dois vetores é o que você obtém aplicando o bra sobre o ket. Então, é exatamente isso. Né? O produto escalar de dois vetores, na verdade, o que você faz é transformar um dos vetores em linha e depois aplicar na coluna. É assim que você calcula o produto escalar. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu quero fazer o produto escalar de φ e ψ, o que eu faço? Eu pego esse ket, coloco ele no espaço dual e aí aplico sobre o bra. Tá? E a gente vai usar essa notação aqui. Isso aqui é o bracket. Tá? Isso aqui é um número complexo. Então, se você pegar um bra e aplicar um ket nele, você está fazendo essa operação e isso é um produto escalar. Tá? Nós vamos já fazer exemplos dessas operações. Tá? Então, sempre que vocês acharem que a notação é estranha, que isso aqui é confuso, bra, que é um bra, que é um ket, volta, traduz tudo isso aqui para o R3 que as coisas ficam claras. Tá? Então, ket é o análogo do vetor coluna, o bra é o análogo do vetor linha. A diferença que existe aqui é que sempre que você fizer essa transposição de coluna para linha, como ela é definida via produto escalar, você não simplesmente pega os elementos da linha e coloca, da coluna e coloca na linha. Você também tem que tomar o complexo conjugado desses caras, porque eles vão atuar à esquerda aqui. Tá? A gente vai ver um monte de exemplos disso. Perguntas aqui? Ok, então vamos lá. Então vamos fazer alguns exemplos interessantes aqui. Então, deixa eu ver. Então, primeiro, imagina que eu faço o seguinte: eu dou para vocês um ket, que representaria o estado de uma partícula, e esse ket é uma combinação linear de dois outros kets dessa forma. Então, o bra correspondente a esse ket é esse cara aqui. Ó. Vamos mostrar isso aqui. Então, deixa eu abrir um slide adicional para a gente ver como que funciona essa álgebra. Então, vamos lá. Então, ó, eu dou um ket, que é uma combinação linear de dois outros. E aí minha pergunta é a seguinte: quem que é o bra correspondente a esse cara? Então, como é que a gente calcula o bra associado a um ket? Ora, o bra, ele é tal, né, que se eu aplicar esse cara num ket,
o resultado dessa aplicação é um número complexo igual ao produto escalar das funções de onda correspondentes, certo? Então, deixa eu só... só arrumar as coisas. Isso. Então, isso aqui seria, em termos de funções de onda, isso aqui, né? A função de onda correspondente a esse estado, vezes o psi de R, d3. Esse é o número complexo que você obtém. Muito bem, quem que é a função de onda correspondente a esse estado? Ora, a função de onda Q de R ela é a combinação linear das funções de onda correspondentes, certo? Toda essa associação é sempre linear. Então, joga esse cara aqui dentro e ele vai entrar como complexo conjugado, certo? Então, vai entrar como alfa estrela psi1 estrela, beta estrela psi2 estrela de R, escalar, Φ2, né? Aqui é tudo Φ, desculpa, aqui é Φ. Φ2 de R, integrado com a psi de R. Para toda a psi de R, eu tenho que fazer essa conta. Muito bem, olha só. Esse alfa estrela é uma constante, ele sai da integral, e eu tenho uma primeira integral que aparece, que é a integral de Φ1 estrela com psi de R. Certo? Isso aqui é o produto escalar de Φ1 com psi. Mais beta é constante, sai da integral, e eu sei também agora a integral de Φ2 com psi. E isso é o produto escalar Φ2 com... um pouquinho que está ruim de escrever aqui. Φ2 com psi. Finalmente, né, o produto escalar de Φ1 com psi, né, como nós definimos os brás, isso aqui é o brá aplicado, Φ1 aplicado no ket, isso aqui é o brá Φ2 aplicado no ket, certo? É o produto escalar, é o vetor linha aplicado no coluna, e, portanto, isso aqui eu posso escrever como, de uma forma mais... colocar o psi em evidência, né? E eu teria, então, esse cara aqui, ó. Aí eu teria esse brá aplicado em psi. Né? Como é que eu aplico o brá em psi? É tudo linear, aplico o Φ1 aqui, aplico o Φ2 ali. Então, o brá associado a uma combinação linear de kets, você tem que cada ket vira um brá e o coeficiente vira complexo conjugado. Tá? Novamente, porque o produto escalar é definido dessa forma. Tá? Então, a gente tem essa propriedade aqui. Então, sempre que você flipar, né, passar de E para estrela, essa operação de conjugação, de achar o dual, né, envolve o complexo conjugado. Certo? Tá claro isso aqui? Tá sim, professor. Tá bem legal. Legal. A outra coisa importante é o seguinte, eu estou afirmando para vocês que para todo ket a gente cria um brá. Né? Então, a gente pega o ket, o vetor coluna, e transforma ele no vetor linha associado. No entanto, existem brás, existem vetores do espaço dual que não têm um ket correspondente. E isso vamos ver como é que isso funciona. Eu vou dar um exemplo de um brá, então, um vetor do espaço dual, que não tem um ket correspondente. Deixa eu abrir aqui, vou fazer isso, depois a gente volta para ver esse resuminho da... Então, a ideia é a seguinte, se eu pegar o brá
Eu vou, então, usar como BRA aquele elemento de base a base de coordenadas, né? Que se... Desculpa, deixa eu escrever isso aqui direito, está escrito errado. Então, imagina que eu pego um elemento de base, né, uma função de base, que é a autofunção das coordenadas, que é a delta de x menos x0. E a gente já viu que esse cara aqui, essa função de onda, né, essa função não pertence ao espaço F, porque isso aqui não é de quadrado integrável. Certo? Então, o que nós fizemos? Esse cara, então, x0 de x, ele não pertence ao meu espaço de funções de quadrado integrável. E o que nós fizemos na aula anterior? Nós estendemos esse espaço F de modo a acomodar essas funções. Então, esse cara agora, ele pertence ao espaço estendido, que é o F'. Tá? É o espaço de funções que não necessariamente tem quadrado integrável, mas que se eu integrar ele com uma função de F, dá finito. Então, muito bem. Então, olha só esse produto escalar de x0 de x com psi. Isso aqui é delta de x menos x0, psi de x, dx, e isso está bem definido. Isso aqui dá psi de x0. Certo? Então, existe um BRA psi de x0, tá? E ele é um BRA muito bem definido. Por quê? Porque esse produto escalar converge. Certo? Só que não existe o ket correspondente. O ket correspondente seria um cara, né, psi de x0, cuja função de onda eu esperaria que fosse uma função de f. Né? Eu só defini, por enquanto, kets como sendo associados à função do meu espaço f. Né? Deixa eu voltar aqui para trás. Então, para cada função de f, eu associo um ket. Essa função não está em f. Tá? Esse cara aqui não está em f. Então, o que a gente vai fazer? É a mesma coisa. Apesar desse... O BRA em si está bem definido, porque eu posso integrar ele com qualquer função de f que vai dar um resultado finito. A função de onda também não está em f, está em f'. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estender o espaço dos kets para um espaço E' para incluir as funções de f'. Tá? Então, é um detalhe, é uma sutileza, mas a gente tem que fazer isso com cuidado para depois não entrar numa contradição. Então, primeiro, a gente define funções... Deixa eu voltar para trás. Então, para cada função de f, eu associo um ket. Para cada ket, eu associo um BRA. Aí a gente vê que existem alguns BRAs que estão muito bem definidos, porque eu posso integrar ele com uma função de f e dar um resultado finito. No entanto, a função dele não está em f, está em f'. Então, eu falo, eu vou estender então os kets, né, qualquer função de f', eu também vou associar um ket correspondente para eu poder incluir o ket x0, o ket vp e assim por diante. Tá? São kets cujas funções estão em f' e não estão em f. Tá? Então, só um detalhe para a gente prestar atenção. Muito bem. Da mesma forma que a gente, então, agora a gente fez essa abstração, né? Então, funções formam paquetes, produto escalar a gente define com BRAs, que são caras que estão no espaço dual. A gente vai também definir operadores lineares sobre o espaço abstrato. Então, um operador linear sobre E é um objeto que leva um ket a outro ket. Tá? E a gente pode pensar que ele tem uma associação lá no espaço F, né, um operador que leva uma função a essa outra função. Mas no espaço abstrato ele é um outro cara, né? Ele tem uma associação, mas ele é um outro sujeito. Ele é linear, então se você aplicar numa combinação linear, ele aplica em cada ket separadamente.
Então, note que aqui eu estou definindo operadores lineares sobre os cats. Esses caras não aplicam ainda sobre os bras. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Tá? Então, por enquanto, operadores lineares sobre os cats. E eu vou definir o que eu vou chamar de elemento de matriz do operador entre dois cats como sendo esse objeto aqui. Então, ele vai ter esse símbolo. Eu pego o bra correspondente ao φ, ápice, tendo esse significado. Então, o elemento de matriz de A entre φ e ψ é o seguinte número complexo. Eu pego A, aplico em ψ, isso dá um outro ket, aí eu faço produto escalar desse ket resultante com o ket φ. Qual que é o produto escalar de um ket com outro ket? Ora, é pegar o bra associado a esse cara e multiplicar pelo ket que está aqui à esquerda. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu faço assim. Eu pego o bra φ, que é como eu faço produto escalar, e aplico esse bra no ket resultante de ápice. A gente vai omitir esse parênteses e vai escrever simplesmente assim, φ ápice. Então, isso aqui é um número complexo, que tem essa definição. A gente vai chamar isso aqui de elemento de matriz, porque a gente vai ver que isso aqui vai ter esse significado daqui a pouquinho. Professor, tem algum motivo para os FIIs serem diferentes? Então, tem. Então, qual que é a motivação original de tudo isso, né? É a forma com que a gente calcula. Então, primeiro, tudo isso começa da necessidade de a gente ter esse número, né, módulo quadrado de ψ finito. Então, isso aqui motiva a gente estudar. Então, a mecânica quântica não é qualquer função que pode descrever um estado, só aquelas cujo módulo quadrado possa ser integrado para que eu possa interpretar isso como uma probabilidade. E isso aqui, nota que isso aqui é a mesma coisa que eu escrever ψ estrela vezes o ψ integrado, né, o módulo quadrado. Então, nesse espaço de funções de quadrado integrável, é natural que a gente defina o produto escalar como sendo dessa forma. O cara que está aqui é estrela e esse aqui é o ψ. Por quê? Porque quando eu fizer o produto escalar dela com ela mesma, eu vou ter o módulo quadrado, que é a norma. Tá? Então, o fato de eu ter, primeiro, funções que têm valores complexos, né? Então, as funções tipo e elevado a px hora cortada são sempre números complexos. Então, essas funções moram no espaço complexo. As quantidades mensuráveis vão ser sempre reais, né? Energia é um número real, probabilidade é uma coisa real. Então, de alguma forma, a gente tem que voltar para o mundo das variáveis reais. Então, o que a gente vê é que, primeiro, definir o produto escalar dessa forma é natural, porque, né, remete à probabilidade e faz sentido no espaço onde as funções são complexas. Quando é ela com ela mesma, eu volto para uma coisa real. Professor. Diga. O que eu acho que ela perguntou foi sobre a letra φ mesmo. Dentro do bra tá o φ. Puxa vida, tá bom. Tá bom. Não, aqui tá errado. Aqui é o eu achei que ia chegar nisso alguma hora. Não, mas pode crer. Ainda bem que você me interrompeu, eu ia voltar lá para de Broglie. Não, tá certo, é tudo mesmo φ. Tá? Aqui porque tem, quando você escreve, tá. tem duas notações por φ, às vezes eu clico no lugar errado. Então, vamos pensar que é sempre o mesmo φ, depois eu corrijo nos slides. Então, aqui é tudo mesmo φ. Legal. Então, tá bom. Então, vamos ver aqui. Vou ver uns exemplos já. Então, tudo que acontece, né, no espaço de funções vai ter um paralelo nesse espaço abstrato. Então, por exemplo, eu posso fazer produto de operadores. Né? Então, A vezes B, se eu chamar esse operador de C, a aplicação do operador C num ket, como é que a gente faz? A gente primeiro aplica o B nesse ket, isso aqui dá um outro ket, o resultado
que a gente obtiver, a gente aplica o operador A e transforma o ket mais uma vez. Então, o ket é transformado primeiro por B e depois é transformado de novo por A. E essas coisas, em geral, não vão comutar. Então, a gente tem que ficar atento para a ordem com que a gente faz essas operações, e a diferença entre um e o outro é o que a gente chama de comutador. Então, o comutador também está definido nesse espaço abstrato E. Então, beleza. Vamos ver exemplos, então, para deixar isso aqui mais claro. Então, o exemplo que é assim, tem que ser entendido com detalhe, vamos fazer essa conta com bastante detalhe, são esse tipo de operador. Então, eu vou inventar um operador A, que é esse cara aqui, ó, é um ket vezes um bra. E a definição desse operador é a seguinte: A aplicado em um vetor qualquer, xi, por definição, é isso. Você pega o xi, então você pega o A, phi psi, cola o xi aqui. Isso aqui que está colado é um produto escalar, é um número complexo, que é o produto escalar de psi com xi na direção de φ. Então, o ket que você obtém ao aplicar esse operador no ket xi é um ket que está na direção de φ e ele tem um coeficiente complexo multiplicando, que é o produto escalar de psi com xi. Então, na prática, eu vou mostrar que isso aqui faz todo sentido. Mas, na prática, o que a gente faz? A gente pega esse operador, gruda o xi aqui e acabou a conta. A conta já está feita. É esse produto escalar na direção desse vetor. Tá? Esse é o poder dessa notação. Então, vamos ver como é que isso aqui acontece. Vamos fazer isso aqui no R3 para ver que é verdade. Então, imagina que eu tenho um vetor coluna, V1, V2, V3. Eu pego um elemento do vetor do espaço dual, W transposto, W1, W2, W3, e um outro vetor qualquer. Então, o que é? O V vai ser o análogo aqui do φ. Esse cara aqui é o bra. E eu vou aplicar isso num xi qualquer. Então, o U vai ser o papel de xi. Então, primeiro, quem que é o operador associado? Então, você vê, quando eu faço o produto escalar W com V, eu tenho um número. Eu pego o vetor linha, multiplico pelo coluna, isso me dá um número. Se eu fizer a operação ao contrário, isso é uma matriz. Então, V, né, o ket aplicado no bra, a coluna aplicada na linha, tem essa definição. Você multiplica V1, W1, V1, W2, V1, W3, gera a primeira linha da matriz, que é o operador no R3, aí V2, W1, V2, W2, V2, W3, mesma coisa para o V3. Então, essa operação, que a gente chama de uma díada, é uma matriz. Então, a matriz, o elemento de matriz A e J é, por definição, VI WJ. Tá? É isso que a gente construiu aqui. Então, a gente gera uma matriz a partir de dois objetos, um vetor e um vetor linha, né? Um covetor, ou um dual desse vetor. E como é que isso aqui aplica no vetor? Então, vamos fazer essa conta. Eu vou pegar essa matriz aqui e vou aplicar num vetor qualquer, no 1, 2 ou 3. Eu vou abrir essa conta. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar aqui a matriz, vou escrever ela de novo. V1, 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 V2, 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 e agora o V3, W1, V3, W2, V3, W3, e vou aplicar isso aqui num vetor qualquer, o 1, o 2, o 3. Então, o que dá isso aqui? Qual que é a primeira componente desse vetor? Então, a primeira componente que vai sair aqui, então, componente, vamos chamar isso aqui de vetor resultante de, sei lá, T.
Quem que é a componente 1 desse vetor? Quem que é o T1? Então, olha só, é essa linha vezes essa coluna. Você vê que nessa linha, quando eu fizer o produto, todo mundo vai ter o V1. Então, o V1 vai ficar em evidência. Aí sobra W1, o 1, W2, o 2, W3, o 3. Mais W3, o 3. E isso aqui é, né? O que é isso que está querendo? É o produto escalar de W com 1. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó, W transposto, escalar U. Isso aqui é esse produto escalar, esse é o coeficiente, e sobrou aqui um V1. Se eu olhar a componente T2, é essa linha vezes essa coluna. Agora, todo mundo tem o V2, que fica em evidência. E o que sobra? W1, W2, o 2, W3, o 3. A mesma coisa. W transposto, escalar U. E assim por diante. T3, mesma coisa. Então, eu tenho uma componente que é a mesma para todo mundo. Então, o vetor T resultante, todo mundo tem essa componente, que é esse número, isso aqui é um número, certo? E, além disso, eu tenho V1, V2 e V3, que é o vetor V. Certo? Então, olha só a aplicação, como é que ficou, né? Eu tinha um operador A. Vou abrir um novo aqui, que fica mais fácil. Então, eu tinha um operador A, que eu construí com W, como é que está aqui? Deixa eu pegar aqui. Aqui, V vezes W transposto, né, para ser um vetor, deixa eu... V W transposto, isso aqui não é um produto escalar, isso aqui é uma matriz, e eu apliquei esse cara em U. O que aconteceu? Eu peguei o U e fiz assim, ó, pim, produto escalar, acabou. O resultado é esse. Tá, então, essas díadas, né, elas têm essa propriedade. Né? A matriz, né, correspondente a uma díada, elas aplicam um vetor de forma muito simples. Né? Você simplesmente pega o vetor, gruda aqui e forma um produto escalar. Então, essa é a maneira com que a gente faz nos vetores abstratos. É a mesma coisa. A gente vai pegar aqui, um vetor que é tipo uma díada, né, um ket com um bra, a gente vai definir a aplicação dele num outro vetor, simplesmente grudando aqui o vetor, fazendo o produto escalar. Quando a gente faz o produto escalar, sobra um ket. Então, esse é o novo ket. E o coeficiente desse novo ket é o produto escalar de psi com psi. Beleza? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, que é legal também, que vai nessa mesma linha e ilustra esse... Diga. Só que nesse caso, o vetor V, ali que está me explicando, tem parênteses, faz diferença ele estar do lado esquerdo se ele está do lado direito? Então, tanto faz, porque isso aqui é um número. Isso aqui agora é um produto escalar, isso aqui é um número. A única coisa vetorial é o V. Né? Então, isso aqui é tipo um lambda V. Tá? Então, tanto faz onde você coloca o lambda, né? O coeficiente, na verdade, ele vai multiplicar cada componente do vetor. Beleza. Legal. Olha só esse outro exemplo aqui, ó. E a gente já pode falar de comutadores aqui também. Imagina que eu pego um operador A desse tipo, phi-psi, então que a gente já sabe como que aplica no vetor. Eu pego um outro operador B do mesmo tipo, alfa e beta, e eu pergunto para vocês, né, as perguntas são assim, quem que é o operador A vezes B? Quem que é o operador
B vezes A, e 3, quem que é o comutador de A com B? Ops, A com B. Então, vamos calcular essas coisas, porque isso aqui dá uma prática legal com esses objetos esquisitos aqui. Então, vamos lá, vamos calcular. Como é que a gente calcula? Então, primeiro, né, vamos calcular AB. Então, como é que a gente calcula isso? Eu aplico isso aqui num vetor teste, né, para eu ver como é que essas coisas funcionam. Então, vamos aplicar isso aqui num vetor psi qualquer e ver qual que é a ação do operador nesse vetor. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega o A, deixa ele aqui de lado e aplica primeiro o B. Então, o B é isso aqui. Então, ele vai dar um número, que é o produto escalar de beta com psi, na direção do vetor alfa. Então, muito bem. O produto escalar, beta com psi, isso aqui é um número, certo? Isso aqui é um número complexo, o operador não faz mais nada sobre esse número, o operador ele age em vetores. Então, eu tenho que calcular a ação do A sobre o vetor que sobrou, que é o alfa. E o A agora é φ. Então, eu fico com esse número complexo. E agora eu escrevo aqui o A, φ. Opa, peraí. Φ, psi, alfa. Certo? E aqui, novamente, eu tenho um número complexo. E esse aqui é o vetor resultante. Então, isso aqui é beta, psi, isso aqui é um número complexo. Eu tenho um outro número complexo aqui, que é psi alfa, e o vetor, na verdade, ficou na direção de φ. Então, aplicar AB num vetor qualquer, o resultado disso vai ser um vetor na direção de φ, desse cara aqui. Ó. E o coeficiente que ele multiplica é beta psi vezes psi vezes alfa. Então, tem dois números complexos multiplicando esse vetor. Notem que esse resultado eu poderia obter imediatamente, sem fazer essas passagens todas, usando essa álgebra formal aí dos Brasiquetes acima. Então, ó, vou aplicar AB em psi diretamente. Então, eu vou escrever aqui A, B, aplicado em psi. Saiu já. Número complexo na direção de φ. Está feita a conta. Psi vezes alfa, beta vezes psi, na direção de φ. Então, é muito fácil tratar com esse tipo de operador nesse espaço abstrato. Então, vamos fazer agora o outro. Vamos fazer o contrário. Né? Como a gente faz... então, isso aqui é A, B, psi. Vamos fazer o contrário. Como é que a gente faz B, A aplicado em psi? A gente pode fazer direto assim, que vai dar certo. Eu pego B, que é alfa beta, pego A, que é φ psi. Professor, Oi? eu queria perguntar uma coisa. Diga. No caso desses brackets resultantes, né, que você fala que vão dar um número, porque é o produto escalar, se eu estivesse fazendo uma conta num exercício, esses dois pares dariam cada um uma integral. Isso? Exatamente. Aí eu ia fazer duas integrais. Duas integrais, isso, exatamente. Aqui, quer dizer, nesse tipo de álgebra, parece que é tudo tão simples que você não faz conta nenhuma, né? Mas quando você for de fato fazer o cálculo, isso aqui é um produto escalar das funções correspondentes, tem que fazer a integral. Então, em algum momento, você tem que fazer a conta, né? Mas, por enquanto, você vê que isso aqui te diz, já te dá uma informação relevante, e você sabe que todo esse processo, né, AB aplicado em psi, vai te dar uma função de onda que vai ser proporcional ao φ.
a função φ. Então, você já tem uma boa ideia de qual é o resultado, embora, de fato, você tenha que fazer a conta em algum momento, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Entendi, obrigada. E você vê, então, que fazer a conta ao contrário, né? Você põe primeiro o B, depois o A e depois cola o psi aqui. Os números complexos que você obtém agora são diferentes, né? Antes eu fazia integral de beta com psi, agora eu faço de beta com φ. Antes eu falei de psi com alfa, agora de psi com psi, e o cara sai na direção de alfa. Então, você vê que B vezes A é totalmente diferente de A vezes B. Aqui eu vou ter uma função de onda proporcional a φ, e aqui eu vou ter uma função de onda proporcional a alfa. Né? Então, são coisas bem diferentes. Né? Então, o comutador aqui, eu acho que, não sei se tem como escrever isso aqui de uma forma muito elegante, mas quer dizer, o comutador de A com B, como é que você calcularia isso? Né? A gente aplica isso num vetor psi e vê que, então, isso aqui quem que é? É AB psi menos B A psi. Vamos fazer formal, deixa eu tirar o psi. Vamos fazer só o produto dos operadores para a gente ver como é que fica, que acho que é até mais fácil. Então, AB menos BA, a gente pode substituir os operadores. Então, o A é φ psi, é isso, né? Deixa eu ver, o A é φ psi, isso. E o B é alfa beta, menos o B, alfa beta, vezes o A, φ psi. Então, veja só, quem que é esse? Isso aqui é um operador. Né? Que operador é esse? Esse cara que ficou aqui, ó, é o número complexo. É o produto escalar. Esse com esse é o operador resultante. Ó. E nós vamos ver que isso aqui funciona também. Mesma coisa aqui. Ó. Isso aqui é o braquete, é o número complexo, o produto escalar. E o operador que sobra é essa nova díada, né, alfa psi. Vamos ver que isso aqui está certo. Né? Como é que eu aplico isso aqui num psi? Se eu aplicar num estado qualquer, então vou me encaixar aqui agora num estado. Então, se eu encaixar um estado aqui, ele vai entrar aqui e vai entrar aqui. Ou vai entrar aqui e vai entrar aqui. E o resultado, vamos ver se dá certo. AB, psi, olha só, é isso aqui, né? Eu estou alguma coisa na direção de φ, com esses dois números complexos, que é os que estão aqui, menos o contrário, né? Um estado na direção de alfa, é o ket resultante que sobrou, beta φ, psi, psi. Tá, então, o produto, o comutador, deixa eu apagar o psi só para voltar aqui na expressão formal. O comutador de alfa, de A e B, nesse caso, ele é esse operador aqui, ó. É esse operador vezes esse número, menos esse operador vezes esse número. Isso aqui é o comutador, esse operador resultante. Tá? Então, isso aqui é muito bacana, né? É muito legal, é um jeito de fazer cálculo assim, quase que instantâneo, né? Embora parte da conta aí esteja meio encoberta, né? Por esses produtos escalares que ainda precisam ser calculados. Tudo bem aqui? Então, você vê, você simplesmente vai encaixando uma coisa na outra, né? A vezes B, você escreve o A, escreve o B, o que encaixou braquete é um produto escalar. E a maneira que vê que isso está certo é fazer a conta do jeito que a gente fez aqui, passo a passo, né, para ver que de fato é isso que acontece. Perguntas?
Então tá, eu tenho mais 2 exemplos para fazer para vocês aqui, com esses operadores. E, na verdade, 3 exemplos que eu queria dar. Eu queria fazer 2 aqui ainda com esse tipo de operador Braket, díada, né, que a gente chama. E depois eu quero voltar um pouquinho e fazer mais um exemplo, voltar naquela relação de fecho que eu falei sobre as bases e fazer um exemplo do que significa aquele fecho no R3, para ele também pegar um pouco de intuição sobre isso. E na aula que vem de quarta-feira, nós vamos estender esse conceito de operadores, né, operadores que atuam em cats. Nós vamos definir também a ação de operadores nos BRAs, né, que é como matrizes atuam em vetores linha, né, muito parecido também com o R3, e definir o análogo do que seria a matriz transposta, que aqui vai ser o conjugado hermitiano de um operador. A gente faz isso na aula que vem, mas vamos fechar essa parte primeiro. Então, vamos ver. Esse aqui é um exemplo legal, é um operador daquele tipo que a gente já viu, o phi-psi, só que agora é a mesma função de onda. Então, p-psi é psi-psi com o psi normalizado. Então, esse cara é chamado de um projetor, e ele é chamado de projetor pelo seguinte, vamos fazer isso aqui passo a passo. Então, projetores. Então, o primeiro exemplo é isso aqui. Ó. Eu construo um operador que eu vou chamar de p-psi, que é psi, montado com a condição de que o psi está normalizado. Né? Ou seja, psi, né, que lembre, é igual a integral de psi ao quadrado de 3R, igual, então a gente normalizou a função de 1. Então, esse cara é chamado de projetor pelo seguinte, qualquer que seja o ket que você aplique esse operador, ele vai te dar como resultado um ket na direção de psi. Então, p-psi aplicado em qualquer vetor, em qualquer ket, então dá como resultado isso daqui. Então, ele vai ser um ket na direção de psi, cujo coeficiente é o produto escalar de φ com psi. Tá, então, por que isso aqui chama de projetor? Porque é assim que funciona no R3. Deixa eu só inverter aqui. No R3, a gente tem isso, né? Então, no R3, imagina que eu pego um versor, né, um vetor unitário, U, e eu construo com esse vetor esse operador U no transposto. Então, isso aqui é uma matriz. Deixa eu dar um exemplo concreto aqui. Exemplo. Pega o vetor U como sendo o cara na direção X. Então, o linha correspondente é esse aqui. E o operador U, o T, o que é? Você pega 1, multiplica todo mundo ali, 1, V0, V0, 0 multiplica tudo, 0 multiplica tudo, ele é esse cara aqui. Então, o que acontece se você pegar qualquer vetor V e aplicar esse operador em V? Então, o transposto operador aplicado em V, então, por definição, isso aqui é U vezes o produto escalar de U com V, que se você aplicar, você pode tanto aplicar diretamente a matriz no vetor V, né, vamos escrever V aqui, V1, V2, V3. Então, se você aplicar a matriz aqui, você vai ver que vai dar a componente V1, né? Vai dar um vetor, aplicando isso aqui vai dar, vamos fazer dos dois jeitos, né? Aplicar a matriz no vetor, isso aqui vai dar V1, 0, 0, que é a mesma coisa que V1,
1, 0, 0, que é V1, U. Esse aqui é o vetor U. Então, você obtém uma coisa na direção de U, então você projeta o vetor na direção de U com aquela componente, que é a componente que ele tem nessa direção. Tá? Geometricamente, é uma coisa assim, né? Você tem... vamos fazer a figurinha. Você tem aqui... Eu estou chamando esse aqui é o meu vetor U, né? É o vetor na direção 1. Eu estou pegando um vetor qualquer, nesse espaço, projetando esse vetor aqui. Eu estou dizendo, olha, quando eu aplico U na direção de 1, quem que é essa componente aqui? Essa componente é a componente V1, essa aqui é a componente V2, essa aqui é a componente V3. Então, eu estou obtendo como resultado isso aqui, ó, um vetor na direção de E1, com comprimento V1. O transposto V é V1 na direção de... Tá, então, ele projeta o vetor naquela direção. Tá, e é isso que esse objeto quântico também faz, né? Nesse espaço vetorial complicado, o que ele faz é pegar um vetor qualquer, vai sobrar alguma coisa na direção de Xi, e o tamanho dessa componente é o produto escalar de Xi com Xi. É a mesma coisa que o tamanho da componente é o produto escalar dessas duas coisas. Faz o produto escalar, dá o V1. Um outro cara similar a esse, um pouquinho só mais elaborado, é um projetor no subespaço. Então, deixa eu fazer esse último exemplo. Vou chamar aqui de PN. Esse cara aqui, ó, é uma soma sobre N componentes de φn. Ah, tem uma coisa que eu vou voltar, eu vou falar mais alguma coisa antes de fazer esse exemplo aqui. Também todo mundo aqui normalizado. Antes de eu dar esse exemplo, deixa eu voltar para trás, tem uma propriedade legal aqui que eu esqueci de comentar. Esse projetor, Pxi, ele tem uma outra propriedade que é a seguinte. O quadrado dele é 1. Então, se Pxi está definido assim, com o Psi normalizado, então, Pxi ao quadrado não é igual, ele é igual a ele mesmo. Pxi ao quadrado igual a Pxi. Como é que a gente mostra isso? Quem que é o operador Pxi ao quadrado? Ele é você aplicar ele e depois aplicar ele de novo. Certo? Você pega, gruda um atrás do outro. Isso aqui virou um produto escalar, que é 1, né, por hipótese. Então, isso aqui some e dá o Psi de novo, que é o Pxi. Então, o projetor tem essa propriedade importante, que o quadrado dele é ele mesmo. Isso é legal, nós vamos ver uma outra consequência disso daqui a pouco, deixa eu fazer aqui no cantinho, que imagina que você está procurando o seguinte, quem são os vetores Xi, tal que, aplicando o projetor nesse vetor, o resultado seja proporcional ao próprio vetor. Ou seja, quem são as autofunções do operador projetor, né? E quem são seus autovalores. Então, isso aqui é a mesma coisa que aplicar a matriz no vetor, da lambda vezes o vetor. Você vê que, pelo fato do quadrado dele ser igual a 1, se eu aplicar Pxi de novo nessa linha aqui, eu vou ficar com Pxi ao quadrado aplicado em Xi, isso igual a lambda Pxi em Xi, certo? Aplica de novo Pxi.
mas Pψ em Xi é lambda Xi. Certo? Mas, deixa eu... Isso, então você tem essa equação, né, que o Pψ ao quadrado é lambda 2xi, mas Pψ é o próprio Pψ. O Pψ ao quadrado é o próprio Pψ, né? Então, esse cara eu posso reescrever ainda como o próprio Pψ. O quadrado dele é ele mesmo. Então, você tem uma equação que diz que os autovalores desse operador são iguais, né, e satisfaz essa equação de que Pψ é lambda Xi e também é lambda 2 Xi. Então, a gente vai ver, não quero entrar nesses detalhes, mas que o lambda, para que tenha essa propriedade, ele só pode ter 2 lambdas que satisfazem isso, né? Eu tenho que ter o lambda igual ao seu quadrado. Então, ou lambda igual a 0, ou lambda igual a 1. Então, você pode só ter... ou você está na direção do próprio autovetor, né? Então, ou Xi é paralelo ao Psi, e aí a projeção não faz nada, e o lambda é igual a 1, ou ele é ortogonal e o lambda dá 0. Tá? Então, os autovalores de um projetor são sempre 0 ou 1, por causa dessa propriedade que o quadrado é ele mesmo. Então, o autovalor ao quadrado é o próprio autovalor, então ou ele é 0 ou ele é 1. Mas nós vamos voltar nisso mais para frente. Então, beleza. Deixa eu fazer esse último exemplo, então. Não vou avançar muito mais hoje, vou fazer mais esse último exemplo. Vou falar um pouquinho sobre o fecho, que eu acho que é interessante, e a gente já termina. A gente pode aproveitar o resto para tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem. Então, vamos lá. O que dá, então? Então, vamos definir esse operador. Então, isso aqui eu vou dizer que é o projetor no subespaço de vetores gerado pelo conjunto desses quets φn. Então, por que isso aqui é um projetor? Então, primeiro, se eu aplicar esse cara num vetor qualquer, qual que é o resultado disso? Então, eu vou aplicar φn, Xi. Então, novamente, isso aqui é um produto escalar, isso aqui é um número complexo, e eu tenho, então, como vetor resultante, uma combinação linear dos vetores φn com coeficientes dados pelo produto escalar de φn com Xi. Então, tudo desse vetor que estava fora desse subespaço morre, tá? Sobra uma combinação linear só dentro desse subespaço, com coeficientes que são as projeções do vetor em cada uma dessas componentes. Então, ele projeta o vetor nesse subespaço. É como se no R3, né, se eu tivesse o 1 e o 2, né, eu podia fazer um projetor correspondente que fosse esse aqui, ó. Esse cara é igual a 1 transposto mais o 2 transposto. Então, se eu aplicar isso em qualquer vetor, ele mata a componente 3 e fica só com a parte que está nas direções 1 e 2. Então, é o análogo desse cara aqui. E esse vetor também tem quadrado igual a ele mesmo. Essa é uma característica de todo projetor. Então, Pn ao quadrado é igual a Pn. Então, vamos ver o que é Pn ao quadrado. Eu vou pegar o Pn e vou aplicar nele mesmo. Faltou um negócio importante aqui na minha definição, que eu já vou escrever, senão não vai dar certo a conta aqui. Φn. Então, eu estou usando letras de soma distintas, né, para não bagunçar minha somatória, mas vai de Φ1 até Φn sempre. Isso aqui
Isso aqui é um pouco mais do que eu escrevi. A restrição que eu tenho que ter não é só normalização, mas é ortonormalização. Φn com Φm é delta-Nm. É 1 se eles forem iguais e 0 se forem diferentes. Eles são um conjunto ortogonal de funções. É importante essa ortogonalidade, senão isso aqui não é um projetor. Então, vamos ver, como é que a gente faz essa conta do quadrado? Eu vou, então, escrever assim, soma em N e M, soma dupla, né? Então, fica φn, φn, φm, φm. É importante usar índices de soma diferentes, porque são duas somas. Agora, isso aqui virou um produto escalar. E como essas funções são ortonormais, isso aqui é uma delta de Mn. Então, esse produto escalar só é diferente de zero para os valores de M iguais a N. Então, isso mata uma das somas. Eu só pego os valores de M que são iguais a N e sobra, então, φn, φn, que é o Pn de novo. E a ideia é essa, né? Por que o projetor tem que ter essa propriedade? Olha, se eu pego um vetor, projeto num subespaço, se eu tentar projetar ele de novo no mesmo subespaço, ele já está lá, certo? Então, não pode acontecer mais nada. Projetou, está projetado. A ação do segundo projetor é inócua, né, sobre ele. Então, Pn ao quadrado é a mesma coisa que aplicar o Pn uma vez só. Tá? Tudo bem? Tá claro como é que a gente faz essa álgebra, como é que a gente manipula esses operadores? Então, isso aqui é bem bacana, é bem divertido trabalhar com isso. A gente só não pode esquecer que por trás dessas coisas tem uma conta a ser feita, né? Então, a gente leva essa álgebra formal o mais longe possível, mas em algum momento isso aqui vai ter que virar depois funções de onda, né? A gente vai ter que voltar para o espaço real, e eu vou falar depois nessas próximas aulas como é que a gente faz isso de maneira interessante também. Tá? Alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguma dúvida nas contas, vocês queiram voltar, rever algum passo? Professor, diga. Eu acho que eu me perdi um pouco com o Xi. Ele ainda é o delta de Dirac ou é uma função qualquer nesse caso? Esse Xi aqui? Ah, não, desculpa. Ah, não, esse Xi é uma função qualquer, tá? Aquele, a anotação vai ficando meio bagunçada. Eu sempre vou usar o Xi com x0 embaixo para eu dizer que eu estou na base de autoestados da posição, né? Então, tá, mas foi uma boa pergunta. Quer dizer, esse cara aqui, eu vou usar isso aqui, essa anotação para um autoestado. Isso aqui é o ket correspondente a essa função de onda. Certo? Então, eu vou sempre colocar um x0 aqui embaixo, que é o índice desse estado. Quando eu usar um Xi sozinho, é um estado qualquer. Tá? Ah, beleza. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta em relação a isso? Então, tá. Deixa eu, então, só para terminar, falar uma coisa que eu acho que é interessante de ver em relação àquela propriedade de fecho das bases, que também é uma coisa bem importante, acho que se encaixa um pouco nisso que a gente está fazendo de duas maneiras. E aí eu já termino. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem perguntar. Então, lembra que deixa eu ficar em bases discretas por enquanto. Né? Eu posso definir, então, uma base discreta
o N de R, por duas propriedades. Primeiro, que esse conjunto de funções é um conjunto ortonormal, então o produto escalar entre funções diferentes é zero e elas estão normalizadas. E segundo, que elas satisfazem a propriedade de fecho, que a soma sobre todo N de UN de R', o N de R é uma delta de R menos R'. Isso aqui garante que a gente possa expandir qualquer função do espaço nessa base. Como que é essa garantia? Como é que eu vejo isso aqui nesse espaço? Então, se eu pegar essa relação e multiplicar dos dois lados por um psi de R' e integrar em R', então eu vou integrar dos dois lados em R' e vou multiplicar por um psi de R'. Então, do lado de cá, eu vou ter soma da integral, o N de R', o N de R. Então, troquei a soma com a integral, porque estou supondo que todo mundo converge aqui. Do outro lado, faço a mesma coisa, multiplico por um psi de R', integro em R'. Então, do lado de cá, a função delta vai matar a integral e eu vou ficar com psi de R. E do lado de cá, como é que fica? Olha só, eu tenho essa integral em R', que é esse pedaço aqui da conta. Só isso aqui depende de R'. Então, eu vou dar um nome para essa integral. Isso aqui vai ser, o valor vai depender de N, certo? É uma integral para cada função de onda, então isso aqui vai ser um certo C de N. E eu posso escrever, então, isso como somatório em N, Cn, o N de R. Então, como resultado disso, eu estou escrevendo minha função psi de R como uma combinação linear dos UN, e os coeficientes de expansão, se eu olhar aqui para a definição, é U estrela vezes psi, então isso aqui é o produto escalar de UN com psi. Sempre quem está com estrela vai à esquerda. Então, está aí, a propriedade de fecho garante que eu possa escrever qualquer função nessa base. No R3, o que eu queria fazer é olhar para isso aqui no R3 e ver qual que é a propriedade de fecho no R3. Qual que é o equivalente dessa propriedade aqui no R3? Deixa eu aumentar isso aqui. Então, no R3, o que é o fecho? Eu tenho, olha, você vê, é uma soma sobre elementos da base, né? Esse cara é equivalente ao seguinte: eu vou pegar, então, eu tenho uma base, então, o 1, o 2, o 3. E eu vou construir o seguinte operador nesse espaço. Eu vou pegar o 1 transposto, mais o 2 transposto, mais o 3 transposto, que é o quê? É uma soma sobre meus elementos de base de UI transposto. Quem são cada um desses caras aqui? Ora, o 1 é o vetor 1, 0, 0, e o 1 transposto é esse aqui. Mesma coisa aqui, 0, 1, 0, 0, 1, 0. E mesma coisa aqui, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Então, quando eu fizer esses produtos e somar todo mundo, olha só o que vai dar. Esse cara
vai dar 1 e todo o resto vai dar 0. Sabe? Multiplicar por 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse aqui vai dar 0 na primeira linha. Né? Bom, deixa eu fazer rapidinho aqui, que eu acho que vale a pena. Então, esse primeiro cara aqui vai dar 1, o resto 0. Esse aqui, na primeira linha, dá tudo 0. A segunda linha dá 0, 1, 0. E a terceira linha, tudo 0. E, finalmente, esse aqui dá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E quando eu somar os 3, o que dá? Dá a matriz de identidade. Operador 1. Então, o que é essa operação que a gente fez aqui, ó, de pegar... isso aqui é o equivalente no R3, que é aquela soma da 1, dá um operador 1. Então, o que é o equivalente desse truque que a gente fez aqui? Ora, é fazer o seguinte, eu pego esse operador 1, eu pego essa soma, soma de U, N, tá tudo bagunçado, deixa eu fazer de novo. Soma em I, de 1 até 3, o I transposto, aplique isso aqui num vetor qualquer, V, e veja qual que é o resultado dessa operação. Então, isso aqui vai dar esse produto escalar. V, na direção de UI. Então, o que é isso? Isso aqui é um coeficiente CI na direção de UI. Então, eu estou pegando um vetor qualquer e expandindo na base, e os coeficientes de expansão é o produto escalar de cada um desses elementos com o meu vetor. Tá? Ou seja, isso aqui, né, nada mais é que o próprio coeficiente VI, né, que eu pesco quando eu multiplico o vetor pelo V. Então, esse fecho, o que a gente chama de fecho, quer dizer o seguinte, que os operadores que a gente obtém com os elementos da base, se eu somar tudo, eles me retornam o operador identidade nesse espaço. Com o operador identidade, eu posso aplicar qualquer vetor. Você vê que isso que eu estou fazendo aqui, no fundo, não é nada, né? Eu estou aplicando o operador 1 no vetor V. Então, obviamente, isso aqui é o próprio vetor V, certo? Porque essa soma é a identidade. Então, o vetor V pode ser escrito com os elementos da base, porque a base gera o espaço todo. Tá? Essa aqui é a ideia atrás dessa relação de fecho, que a base gera uma identidade no espaço todo, ela cobra o espaço todo. Então, nós vamos ver depois, eu vou voltar nisso aqui mais algumas vezes, porque é importante isso aqui tá claro. E só para fechar, né, a última coisa que eu falo, nesse nosso espaço de projetores, você vê, imagina que eu pego um projetor agora, φn, e em vez de somar um número finito desses caras, eu somo todos eles, de 1 até infinito. Eu pego a minha base, pego uma base ortonormal. Está ruim de escrever. Eu pego uma base ortonormal de vetores, né, que tem essa propriedade φn é delta nm, e construo esse projetor que projeta, não um substrato, mas projeta em tudo. Nós vamos mostrar que esse cara aqui é o operador identidade. Da mesma forma que em R3, né, esse monte de carinhas aqui, esse monte de dias, soma no operador identidade. E isso aqui é a relação de fecho nesse espaço abstrato que a gente está né, inventando aqui para facilitar a nossa vida.
Então é isso, acho que é isso por hoje. Não quero me estender mais. Então, na aula que vem, eu vou estender esse conceito de aplicação de operadores no espaço dos BRATs, né, que é o equivalente a uma matriz transformar um vetor-linha num outro vetor-linha, e a gente vai ver o que seria o análogo à matriz transposta, que a gente vai chamar de operador conjugado hermitiano de um certo operador, e a gente vai ver que todas as grandezas físicas relevantes vão ser representadas por operadores que têm certas propriedades especiais aqui nesse espaço. É isso, então, gente. Perguntas sobre a matéria, coisas mais passadas, problemas da lista. Nós temos um tempinho ainda, se vocês quiserem discutir alguma coisa. Ficou clara essa álgebra toda aqui? Eu acho que a coisa assim, que eu acho que tem que ter sempre na cabeça é que sempre que você tiver um problema que parece um pouco estranho, que você não sabe muito bem o que fazer, traduz isso aqui no R3 ou no R2 até, né? Fica até mais fácil, e ver o que essas coisas significam, que aí a tradução fica imediata, sempre lembrando de que tem uma diferença crucial aqui, que tudo que você transformar de coluna para linha, né, de ket para bra, envolve uma conjugação complexa. Tá? O que não acontece no R3, onde tudo é real. Deixa eu parar de gravar, então, a gente pode continuar conversando, se vocês quiserem.